Quantas vezes enfrentamos situações em que tudo parece escuro, problemas que se acumulam, decisões difíceis, dores silenciosas? É como se andássemos no escuro procurando uma saída, mas sem saber para onde ir. Em momentos assim, surge a pergunta: existe alguém ouvindo o nosso clamor? Dois homens viveram essa realidade de forma literal. Eram cegos, não viam rostos, caminhos, nem horizontes. Mas algo dentro deles enxergava o que os olhos não podiam captar. Ao ouvirem falar que Jesus estava por perto, começaram a gritar. Não pediram ajuda aos curiosos da multidão, não esperaram uma apresentação formal. Simplesmente clamaram com tudo o que tinham: tem compaixão de nós, filho de Davi. Essa atitude é chocante. Não porque seja barulhenta, mas porque revela um tipo de fé que não depende de visão, lógica ou controle. Eles não tinham garantias de que seriam ouvidos. Mesmo assim, gritaram. É interessante observar que eles não chamaram Jesus apenas de mestre ou profeta. Eles o reconheceram como filho de Davi, um título messiânico. Isso significa que, mesmo sendo cegos, identificaram espiritualmente quem ele era. A fé deles não veio da visão, mas da convicção. Hoje, muitos enfrentam a cegueira da alma. Não a física, mas aquela que impede de enxergar propósitos, respostas ou esperança. E talvez o que está faltando não é uma solução mágica, mas a coragem de clamar. De romper o silêncio, de admitir que precisamos de ajuda. Esses dois homens nos ensinam que, mesmo sem ver, podemos reconhecer quem é Jesus. E mais, que Deus ouve o clamor sincero, aquele que parte do fundo do coração, mesmo quando tudo parece sem direção. O primeiro passo não é enxergar claramente, é crer o suficiente para chamar por Ele, mesmo no escuro. Jesus não respondeu imediatamente ao clamor dos cegos. Ele continuou andando. Não por descaso, mas porque a fé que insiste é mais forte que a emoção do momento. Aqueles homens não desistiram, continuaram seguindo. Não podiam ver por onde iam, mas sabiam a direção. Jesus. Quando ele entrou em uma casa, os cegos foram atrás. A Bíblia não registra quanto tempo demorou essa caminhada, mas sabemos que eles chegaram. E isso mostra algo essencial. Fé não é apenas declarar, é também perseverar. Dentro da casa, algo acontece. Jesus finalmente fala com eles. Mas ao invés de curá-los imediatamente, faz uma pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? É aqui que tudo muda. Jesus não perguntou se eles queriam enxergar. Isso já era evidente. Ele perguntou se acreditavam que ele tinha poder para fazer aquilo acontecer. Em outras palavras, Jesus confrontou a fonte da fé deles. A resposta foi curta, mas definitiva: sim, Senhor. Essa afirmação tem peso. É direta, cheia de convicção e humildade. Eles não tentaram negociar, explicar ou justificar. Apenas confiaram. Esse momento é precioso, porque revela como Deus trabalha. Ele não é movido por desespero, mas por fé. Não responde ao barulho das emoções, mas à firmeza da confiança. A caminhada dos cegos até a casa representa a jornada de muitos de nós. Entre o pedido e a resposta existe o tempo da prova, e é nesse intervalo que a fé mostra sua força. Quantas vezes dizemos que cremos, mas recuamos diante do silêncio? Esses homens não recuaram. Mesmo sem ouvir uma palavra de encorajamento, seguiram. Mesmo sem visão, avançaram. E quando chegou o momento, estavam prontos para responder com fé. O milagre não começa quando tudo dá certo. Começa quando, mesmo sem ver, escolhemos continuar acreditando. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, aproveita esse momento e se inscreve no canal. Aqui, a gente compartilha palavras que fortalecem a fé e trazem direção para a vida. Vamos caminhar juntos com Deus. Após ouvir a resposta dos cegos, Jesus faz algo extraordinário. Ele toca os olhos deles e declara: seja feito conforme a fé que vocês têm. E naquele instante, eles voltam a enxergar. Esse gesto, aparentemente simples,
carrega um poder profundo. Jesus não precisava tocar. Ele poderia ter curado à distância com uma palavra, como já havia feito antes, mas escolheu tocar. O toque representa proximidade, cuidado, atenção pessoal. Mostra que, para ele, não somos apenas casos ou estatísticas. Somos pessoas com histórias, dores e esperanças. A frase de Jesus é reveladora. Seja feito conforme a fé que vocês têm. Ele não disse, conforme o meu poder, nem conforme o merecimento de vocês. O critério foi a fé. Isso não significa que o poder vinha deles, mas que o canal pelo qual o milagre seria liberado era a confiança deles. A fé foi a ponte entre a necessidade e o milagre. Muitas vezes, esperamos que Deus haja de maneira grandiosa, rápida ou de forma que impressione. Mas Ele escolhe agir onde a fé é genuína. Não fé teórica, mas prática. Fé que clama, caminha e confia. Esse toque também nos lembra que Jesus não tem medo das nossas limitações. Ele se aproxima da dor, não se afasta. Ele toca onde ninguém quer tocar. Ele não espera que estejamos perfeitos para agir. Ele age quando nos aproximamos com sinceridade. A cura dos cegos foi física, mas o ensinamento é espiritual. Eles enxergaram com os olhos do coração antes dos olhos do corpo. Isso é algo que todos nós podemos experimentar. Talvez você esteja esperando um toque de Deus, mas Ele está esperando uma resposta de fé. O toque está pronto, o poder está disponível. A pergunta continua sendo, você acredita que Ele pode? A história dos 2 cegos não é apenas sobre cura, é um convite para viver uma fé real, que ultrapassa sentimentos e circunstâncias. É fácil crer quando tudo vai bem, mas a verdadeira fé se revela nos dias difíceis. No mundo atual, somos bombardeados por incertezas, problemas financeiros, crises familiares, doenças, ansiedade. A fé, muitas vezes, é tratada como um conceito religioso distante da vida prática. Mas a fé que Jesus procura é aquela que move ações, decisões e atitudes. Aqueles cegos não tinham recursos, influência ou contatos. Tinham fé. E isso foi suficiente. Eles não esperaram por condições ideais. Não esperaram que alguém os levasse. Não pediram sinais. Eles simplesmente foram. Essa é a fé que transforma. Ativa, determinada, fundamentada em quem Deus é, não no que se sente. É a fé que age mesmo quando os olhos não veem nada promissor. Aplicar isso hoje significa continuar orando, mesmo quando tudo parece imóvel. Significa perdoar, mesmo sem receber o pedido de perdão. Significa manter a esperança, mesmo diante do diagnóstico negativo. É viver com os olhos da alma bem abertos, mesmo quando o mundo ao redor insiste em escurecer. Fé não é fechar os olhos para a realidade. É abrir o coração para a possibilidade de um Deus que age além da lógica. Não é ilusão, é convicção. Não é passividade, é movimento. Você pode escolher reagir como os cegos, reconhecer Jesus, clamar por misericórdia, se aproximar com humildade e responder com fé. A cura deles foi um reflexo da confiança. A sua transformação também pode começar quando você decidir caminhar, mesmo sem ver, e confiar, mesmo sem entender. A história termina com uma declaração de impacto. Seja feito conforme a vossa fé. Essa não é apenas uma frase de consolo, é uma declaração de responsabilidade. Jesus não apenas curou, ele colocou a fé como medida daquilo que seria realizado. Isso mostra que o milagre, muitas vezes, está mais perto do que imaginamos, mas depende da disposição de crer, mesmo sem evidências visíveis. Hoje, o desafio continua o mesmo. Qual é o nível da sua fé? Até onde você está disposto a confiar? Não se trata de religião ou tradição, trata-se de confiança viva em um Deus presente que ouve, vê e toca. Você pode estar enfrentando situações que parecem imutáveis, portas fechadas, diagnósticos duros, laços quebrados, mas a pergunta de Jesus continua ecoando.
Você acredita que eu posso fazer isso? A resposta não precisa ser complexa. Não exige grandes palavras. Basta um sincero sim, Senhor. Essa resposta é o início da transformação. Talvez você esteja esperando o toque, mas antes disso, Jesus espera sua fé. Não uma fé perfeita, mas uma fé verdadeira, que clama, que busca, que insiste. Por isso, quero te convidar a um momento de entrega. Ore assim: Senhor, eu creio. Mesmo sem ver, eu confio. Ainda que tudo pareça impossível, eu coloco minha vida nas tuas mãos. Toca-me, transforma-me e que tudo em mim seja feito segundo a minha fé. Em nome de Jesus. Amém. Não subestime o poder de uma fé simples e sincera. Foi ela que abriu os olhos daqueles homens. E é ela que pode abrir novos caminhos para você hoje. Se essa palavra falou ao seu coração, aproveita para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a mensagem de Deus. E se você quiser continuar refletindo, dá uma olhada nos outros vídeos aqui. Tem muito conteúdo que pode fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe.